Não, eu quero saber do Gugu. Do Gugu. Você quer saber do Gugu? Olha! Como é que é o Gugu, velho? Não. Vamos lá, irmão. Caso Gugu Liberato. Rafael Willian veio aqui. Deixou a gente, tipo... Sério? Eita, bexiga. Eita, não sei o quê. Não, que eu vou contar que tava lá em cima, tinha alguém lá em cima que ele acha, né? Que ele acha, pelo que ele ouviu. Tinha alguém lá em cima, o Gugu subiu, tinha droga, ele caiu, bateu a cabeça, enfim. O que você tem a dizer sobre o caso Gugu? Tenho certeza que você já pesquisou isso daí, já foi atrás de alguma coisa, né? Não, o Gugu, todo mundo sabe que teve uma morte, que é o chamado acidente doméstico, no dia 20 de novembro de 2009. Impressionante, uma das pessoas mais conhecidas da televisão, um homem que o Brasil inteiro gostava. Ninguém acreditou no que aconteceu com o Gugu. Ok. Bom, para mim poder falar do Gugu, e eu sou um homem de televisão há muitos anos, conheci o Gugu, não tinha amizade com ele, mas eu conheço a Rosimiriam, que é a ex-mulher do Gugu. Eu conheço a Simoni, que é minha amiga, que é muito amiga do Gugu. Eu conheço o Rafael Willian, indiquei para o Snyder para vir aqui, que é muito amigo do Gugu. Então, essa turma toda que rodeia o Gugu, eu conheço. Só que eu conheço um homem que eu não quero falar o nome dele porque é meu amigo pessoal. Não, beleza. E esse homem, ele é muito amigo do Gugu. Talvez seja o maior amigo que o Gugu teve na vida, tá? E quando aconteceu o falecimento do Gugu, quando eu fiquei sabendo, a primeira coisa que eu liguei é para ele, para saber maiores detalhes, e o rapaz estava chocado com o que aconteceu. Então, o que acontece? O Gugu tem uma casa nos Estados Unidos, tá? Porque essas pessoas muito famosas, elas não conseguem andar no Brasil. A Xuxa não consegue andar, o Silvio Santos não conseguia andar no Brasil, o Gugu não tinha vida no Brasil, o Gugu não podia ir no shopping, a Xuxa não podia ir no shopping, no cinema, no restaurante. Como, né, não tem irmão? como. O Silvio Santos, ele passou todas as férias dele em Orlando, porque lá ele é uma pessoa normal. Andava nas ruas livremente. Eu não sei se vocês sabem, o Silvio Santos, quando descobriram a casa dele em Orlando, que era uma casa simples, hein? Não era casa luxuosa, os brasileiros iam na porta da casa dele para olhar, e ele pôs uma placa: não fiquem parados aqui na porta da minha casa, que ele queria ter liberdade. Tranquilidade, Ele né? ia para Orlando, ele viajou uma vida para Orlando, para poder ir em Orlando, pegar o carrinho dele, ir no supermercado, ir no açougue e poder voltar. E o Gugu fazia a mesma coisa. Então, para ele ter liberdade de sair com a família dele e ninguém ficar parando uma fila de gente para tirar fotografia, ele ia para Orlando. E ele estava na casa dele, e a casa do Gugu era uma mansão. A casa do Silvio Santos era uma casa simples. É um condomínio do Gugu, né? Do Gugu era uma mansão, que ele morava lá, ele ganhou dinheiro para isso. O patrimônio do Gugu é estimado em mais de R$1 bilhão. O Gugu é um homem muito rico, trabalhou, tinha muitas empresas, rede de um monte de coisa. Bom, mas ele estava lá com a mulher dele numa manhã. E ele resolveu trocar o filtro do ar-condicionado que ficava embutido na parte de cima de uma grande sala que ele tem. Só que tem um detalhe, sargento. A única coisa que eu faço na minha casa é trocar o filtro do ar-condicionado. Se você me der um martelo e um prego, eu não consigo pregar. Eu arrebento a porta, o concreto, e eu não tenho habilidade manual. Só que você trocar o filtro do ar-condicionado é fácil. Você só você puxa, você lava depois com uma escovinha e coloca o filtro de novo. E a informação que nós recebemos de quem? Não foi da imprensa, foi da família. Então a família alega que o Gugu, preocupado com essa coisa de ar-condicionado, e quem tem ar-condicionado em casa, você tem que limpar. Porque senão você está recebendo um ar contaminado com muita sujeira. E o Gugu resolveu subir na parte de cima para fazer o quê? Arrancar o filtro, lavar e voltar. Só que as casas nos Estados Unidos, elas não são como no Brasil, com uma laje como essa, Snyder. As casas lá, basicamente, é drywall. Eles não têm essa metodologia que nós temos de tijolo em cima de tijolo. Eles não têm. Lá é muita madeira. Drywall e madeira. Você olha, você pensa que é alvenaria, mas não é. Então ele subiu nessa parte de cima, que seria um sótão,
para chegar até o aparelho de ar-condicionado e, em dado momento, ele não percebe que aquele local não era o local que poderia pisar. E ele leva um tombo, e era uma sala teto alto de 4 metros. Nossa. E aí, o que aconteceu quando a gente fala que foi o pior dia da vida do Dr. João Neto? Foi o pior dia do Gugu. Por quê? Porque ele cai, sargento, de cabeça, nossa, numa altura de 4 metros. Aí... E para complicar, ele bate com a cabeça na quina da mesa. Ixi. Ou seja, de todas as maneiras como ele poderia cair, ele caiu da pior. Pior maneira. Porque ele bate a cabeça, abre um rombo na cabeça do Gugu, sangue para tudo quanto é lado, chamou o socorro lá, que é rápido, foi para o hospital. Só que chega no hospital, quando o médico vê a cabeça aberta, aquela perda de sangue, já se sabia que se sobrevivesse, provavelmente ia ter sequelas. Seria uma pessoa em estado vegetativo. E no dia 21 de novembro, o que aconteceu? Foi decretada praticamente a morte vegetativa e que ele não tinha mais solução. Então, isso foi o que aconteceu com o Gugu. Bom, essa informação eu não estou trazendo de jornal, de site. Eu estou trazendo de gente da família. Agora, o Rafael Ilha, ele foi em um podcast, ele veio aqui no Snydercast, ele contou outra versão. Aqui no podcast. E no podcast. Eu queria que você contasse, porque tem gente que não assistiu, o que o Rafael Ilha contou. O Rafael Ilha contou que uma vez viu ele assim, nervoso, que ele tinha, a casa dele era cheia de câmeras, ele viu na câmera, ele estava procurando alguma coisa no celular e o Rafael Ilha ainda falou com ele assim, o que você está vendo procurando no celular? Ele falou, não, é que tem uma pessoa que eu não quero que vá na minha casa, estou vendo se essa pessoa vai lá. Entendeu? Que era o cunhado dele, o irmão da esposa dele. E depois, quando o Rafael falou que estava no enterro dele, ele conversou lá com uma pessoa, que ele não falou o nome, e ele teve essa suspeita que ou o filho dele ou esse cunhado dele poderiam estar lá na casa e poderiam ter, assim, estar ligado a esse tombo aí, né? A esse possível tombo dele aí. Então, quer dizer, basicamente o que ele contou foi isso daí. Mas isso seria uma impressão dele, né? Uma opinião dele, e ele falou que no velório conversou com a pessoa e parece que a pessoa corroborou com essa ideia dele. Então foi o que ele falou. Bom, então vamos lá. Então o que aconteceu? Isso é uma opinião. Opinião eu chamo de achismo. A pessoa acha. Exatamente. E quem conhece o Jorge Lordello sabe que eu gosto de prova. Exatamente. Eu gosto de... O que é prova? É uma pessoa que estava lá. É alguém que é muito amigo da família e pode te trazer a verdade. Bom, o Danilo Snyder me ligou, me convidando para vir hoje para falar só de assunto forte. Polêmico. E aí o Snyder falou, olha, eu quero que você fale do Gugu.